Hello, hello, hello! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast F1 Pod. Espero que estejam bem, os nossos ouvintes. Como é que vocês estão, Jean-Pierre e Samuel? Estava a ver que não ias perguntar como é que nós estamos. Não, eu não me estás, esqueci de Leitão? vocês. Eu estou bem, obrigado. Foi uma semana atípica nesta quarentena. Não posso revelar porquê, mas foi atípica e estou aqui pronto para gravar. Pois eu posso dizer que tive uma semana normal, igual à passada. Pronto. De louvar que, Leitão, estas entradas cada vez melhores. Obrigado, Jean-Pierre. Sim. E pronto, para não perdermos mais tempo, para seguirmos depois desta magnífica entrada, e não poderia ser da melhor forma do que com a rúbrica mais conhecida do mundo, uma rúbrica que ficou viral no último episódio e que vai passar a ser agora, pronto, vamos ouvir a segunda, a Pit Stop do Jean-Pierre. Vamos embora. Vamos a isso. A Áustria considera realizar grande prémio à porta fechada, mas a Holanda não é da mesma opinião. Werner Kogler, ministro do Desporto da Áustria, deu uma entrevista a um jornal austríaco referindo que a possibilidade de realização do GP da Áustria à porta fechada é uma possibilidade clara, estando a mesma a ser avaliada pela organização do evento. Por outro lado, Jan Lemmers, diretor do Grande Prémio da Holanda, revelou que a organização da prova só irá avançar essa possibilidade mediante pedido direto da FIA e que não faz sentido avaliar este cenário enquanto a proposta não for oficialmente apresentada. Relembramos que o GP da Áustria continua agendado para o dia 5 de julho, enquanto que o GP da Holanda, inicialmente agendado para 3 de maio, foi adiado e ainda não existe data oficial para a realização da prova. O presidente da FIA revela que a Fórmula 1 pode ter teto orçamental de 2 níveis. O presidente da FIA, Jean Todt, revelou que está a ser discutida a possibilidade de o teto orçamental para as equipas de Fórmula 1 ser implementado em 2 níveis. Primeiro nível, caracterizado por um teto orçamental mais elevado e direcionado às equipas que sejam fornecedoras de motores, caso da Mercedes, Ferrari e Renault. Segundo nível, caracterizado por um teto orçamental mais reduzido e direcionado às equipas que são compradoras de peças, ou seja, todas as restantes equipas. O presidente da FIA indicou que haverá lugar a uma reunião com as equipas da F1 na próxima semana, com o objetivo de analisar este e outros cenários propostos para a resolução do orçamento salarial das equipas. A AS e Renault entram em regime de layoff. A AS F1 Team e a Renault Cassia anunciaram durante esta semana a entrada oficial em regime de layoff, efetivando um corte salarial dos administradores e pilotos das respectivas equipas. Estas são a quarta e quinta equipa do Mundial de Fórmula 1 a anunciar a entrada no regime de layoff. Grande Prémio Virtual da China confirma a presença de 6 pilotos da F1 e de um jogador de futebol do Real Madrid. Depois da vitória de Charles Leclerc no último Grande Prémio Virtual da Austrália, o piloto volta a confirmar a sua presença na próxima edição, ao lado dos pilotos George Russell, António Giovinazzi, Lando Norris, Alex Albon e Nicolas Latifi. Para além das habituais estrelas da Fórmula 1, esta edição contará novamente com a presença do guarda-redes do Real Madrid, Thibaut Courtois. O evento terá início às 18 horas de domingo e poderão acompanhar toda a corrida no canal oficial da F1 no YouTube. Equipas da Fórmula 1 ajudam no combate à Covid-19. Os ventiladores médicos que estavam já a ser produzidos pelas equipas de Fórmula 1 receberam aprovação das autoridades de saúde britânicas e os pedidos do governo atingiram rapidamente as 10.000 unidades. O projeto Pit Lane reúne as equipas da Red Bull, Racing Point, Haas, McLaren, Mercedes, Renault e Williams, que uniram esforços com o governo britânico para disponibilizar meios e tecnologia para o fabrico dos ventiladores, de forma a combater a epidemia, equipando os hospitais britânicos com ventiladores e outros materiais médicos. Bem, obrigado. Mais uma vez, excelente. Muito obrigado, José Rodrigues dos Santos. Exatamente. Muito obrigado. Acho que é uma mistura de 2 jornalistas. Não é não. Mas se for, melhor ainda. Sim. Porque tu és uma mistura, incrível, meu. Incrível. Obrigado, malta, obrigado. Não tenho palavras. Sim, a quarentena está a trazer o pivô em todos nós, certamente. Gostava de realçar que, gostava que na próxima semana houvesse uma notícia de uma confirmação do primeiro Grande Prémio a realizar-se este ano, não é? Acho que todos estamos um bocadinho à espera dessa notícia, não é?
Isso é que era, Jean-Pierre, se é para vir trazer notícias destas também, quer dizer... Sim, mas repare, isto estou a relatar, não é? Infelizmente não controlo estas notícias, mas sim, seria ótimo ver um grande prémio a acontecer. Sobre estas notícias, um bocadinho mais do mesmo, não é, malta? Continuamos a ver grandes prémios a ser adiados, grandes especulações sobre como é que a época poderá acontecer fora da normalidade, equipas em layoff. Acho que para hoje temos aqui muitas dinâmicas diferentes, mas gostava de vos perguntar, tem algo a acrescentar sobre estes temas que temos vindo a falar nos episódios anteriores? Não, eu tenho só um pequeno comentário sobre a primeira notícia que tu disseste, portanto, do Grande Prémio da Áustria. São boas notícias, vemos ali uma luz ao fundo do túnel, uma certa esperança que podemos ter eventualmente, se calhar, o primeiro Grande Prémio a realizar-se em julho, mesmo que seja à porta fechada, era muito bom que tal acontecesse. Relativamente ao Grande Prémio da Holanda, não vejo como grande, não estou surpreendido com as declarações que foram dadas, porque o Grande Prémio da Holanda, claro que se quer que tenha público, portanto a maior parte das pessoas que irão ao evento irão para apoiar o Max Verstappen, não é? O primeiro Grande Prémio em casa do Max, e fazer o primeiro Grande Prémio da Holanda sem público seria um bocadinho, ou seja, não faria muito sentido, de certa forma. Portanto, não é uma notícia que surpreende, mas ver já uma notícia que alguém poderia estar disposto a realizar um Grande Prémio, seja ele em julho, agosto, por aí, já são boas notícias. Efetivamente a pandemia não apanhou muito a Áustria, pelo menos para já, e a ver por parte de alguém do governo dar luz verde para que o evento acontecesse, acho que são boas notícias. Pois, porque confirmações de grande prémios são mesmo virtuais, por enquanto. Sim. Como é o caso da China. É desta que vamos ver um grande prémio virtual? Ou quê? Vamos Pois, ser... O Jean-Pierre é fã. Tu viste? Eu vi todos os grandes prémios virtuais até ao momento. Eu vi o primeiro. Sabes que eu sou top 100, não é? Sim, da Europa. Da Europa, não é? Do Mónaco à chuva. Mónaco à chuva, aí o recorde são inquebráveis. Mas sim, eu vi todos. Não é a mesma emoção que um grande prémio, mas aconselho os telespectadores aqui a verem, a darem um olhinho. É giro. É engraçado. É engraçado. Não é a mesma coisa, mas é engraçado. Ver o Leclerc a dominar é engraçado. Muito bem. Sim, o último grande prémio foi o Leclerc que arrebentou aquilo tudo. Vamos ver se repete. Não está lá o Verstappen, não é? Ou o Vettel. Verdade. E por falar em participações confirmadas no Grande Prémio, temos a confirmação de Nicolas Latifi. E pegando nessa temática, gostava que debatêssemos aqui um tema introduzido por um ouvinte nosso, o Rodolfo Simões, que nos pergunta qual a nossa opinião sobre a afirmação Nicolas Latifi foi considerado por alguns o novo Stroll. E nessa medida gostava de saber, Samuel, o que é que me tens a dizer sobre isto? Porquê é que achas que estão a comparar o Latifi com o Stroll e se achas que faz sentido? Olha, a pergunta do Rodolfo foi muito pertinente e faz muito sentido, na minha opinião. O Latifi ainda não teve um minuto na Fórmula 1, portanto ainda não participou em qualquer grande prémio, mas já são feitas comparações com o Lance Stroll. Porquê? Porque o Lance Stroll também, quando veio para a Williams, foi porque, portanto, o pai passou a ser um dos grandes investidores da marca e com isso uma das imposições que ele deu foi para que o filho também participasse, fizesse parte dos pilotos da equipa. No caso do Nicolas Latifi, o pai dele não tem efetivamente uma grande parte da Williams, no entanto já foi aqui dada a notícia que foi feito, por exemplo, agora um investimento. A Williams está a passar mal, obviamente não é a única equipa, mas está a passar mal com esta paragem no campeonato e com o facto de não haver corridas, não é? Já é uma equipa que não tem tido resultado nos últimos 2 anos e, portanto, faz sentido que esteja à procura de investidores e faz sentido que os pilotos que integrem a equipa também tragam investimento para a Williams. O pai do Nicolas Latifi, pelo que sabe, investiu 55 milhões, qual coisa do género, 55 milhões de euros mais ou menos. E portanto o Latifi obviamente que gera este tipo de comparações. Primeiro porque eu não acho que ele tenha sido um piloto com uma grande carreira na Fórmula 2, onde teve 3 anos. Acho que fez uma excelente última época, acabou em segundo lugar, mas das 2 primeiras épocas ficou um bocadinho abaixo das expectativas. E é um piloto no qual gera uma grande incógnita
à volta dele, porque não é um campeão de outras séries, não é um talento incrível, no entanto pode fazer coisas boas, se calhar até é um piloto competente, diria eu. E só em termos de comparação, por exemplo, com o colega de equipa do George Russell, o George Russell, quando chegou à Williams, foi imediatamente visto como um futuro campeão mundial, e portanto o mesmo não é dito do Latifi. Portanto, sim, acho que o nosso ouvinte tem razão em compará-los. Vamos ver o que é que o tempo dirá. O Lance Stroll, para mim, apesar de ter esta fama, portanto, que tem o pai, efetivamente, a investir muito na Fórmula 1 e de ser um piloto privilegiado, é um piloto que também já deu cartas na Fórmula 1 e já mostrou também ser um bom piloto em determinadas alturas. Portanto, vamos ver o que é que o Latifi pode oferecer também. Exato. Lá está, como disseste, Samuel, esta comparação do Stroll ao Latifi é óbvio que tem a ver com o facto de, tanto de ser o pai o investidor principal da equipa, que é, portanto, o dado comum entre os pilotos. É difícil para já avaliarmos se será, portanto, o mesmo tipo de piloto, portanto, ainda não existe qualquer minuto em pista a conduzir um carro de Fórmula 1 por parte de Latifi. E, portanto, para além do mais, estamos a falar de um piloto que está numa equipa que ficou os últimos 2 campeonatos consecutivos em último lugar nas construtoras, uma equipa que não se sabe até que ponto é que conseguirá dar a volta por cima nesta situação que vivemos hoje do Covid-19, e, portanto, como é que será esta época para a própria Williams e depois, consequentemente, para o piloto. Portanto é difícil de conseguirmos aqui fazer um termo de comparação. Olhando a Latifi e George Russell, podemos ver que em termos de números o Latifi tem muito mais corridas feitas do que o George Russell ao longo da sua carreira, apesar de ter começado mais tarde a conduzir. No entanto, o George Russell, com muito menos corridas, tem muito melhores resultados. Muito mais vitórias, muito mais percentagem de vitórias também, mas desde pole positions, por exemplo, George Russell tem 17 pole positions em todos os campeonatos de automobilismo que já participou, e o Latifi tem apenas, por exemplo, 3. E, portanto, vem-me aqui agora à cabeça, desculpa. Não vou falar dos karts, mas sim. Sim, não, mas vem, por exemplo, aqui à cabeça do George Russell. Ele, o ano passado, apesar de estar na pior equipa da Fórmula 1, tu vias que era um piloto com um talento incrível. Certo. Eu, por exemplo, eu lembro-me, eu acho que foi na qualificação para a Hungria, do Grande Prémio da Hungria, ele quase que chega à segunda qualificação. Pai, estamos a falar de um carro da Williams que fez 1 ponto o ano passado, portanto, ele quebrou completamente as expectativas de um carro que não tinha qualquer tipo de futuro. Sim, se o Latifi pode fazer o mesmo, é a grande incógnita. E comparando a época de George Russell com a do seu colega de equipa, superou, se não foi em todas as corridas, foi quase todas. Sim, mas penso que foi mesmo em todas, Leitão, foi mesmo em todas. Pronto. Mas o Kubica conseguiu trazer 1 ponto para a Williams, não foi? Foi naquele grande prémio maluco da Alemanha. Exato. Em que já não sei quem foi penalizado, e não sei se foi o Hamilton, inclusive, alguém foi penalizado e o Latifi e o Kubica conseguiu o único ponto da Williams. Certo, portanto é só um bocadinho por aqui que eu gostava de conter-me um bocadinho aqui nestas comparações, até porque o Stroll está numa equipa completamente diferente da qual o Latifi está, apesar deste dado em comum entre os dois, mas percebo perfeitamente a opinião do Rodolfo em dizer que efetivamente é um bocadinho o novo Stroll, no sentido em que chega alguém, investe dinheiro numa equipa e parte desse investimento é um acordo de o piloto que entrar é o meu filho. E portanto... Sim. Eu acho que o grande ponto em comum é que, pronto, a Fórmula 1 é o campeonato mais prestigiante do automobilismo e para chegares à Fórmula 1 tens que ter um currículo exímio. E o que acontece aqui é que começas a ver a entrada de pilotos que não têm um currículo fora de série e que ganham o seu lugar através do investimento. E é aí que as pessoas ficam um bocado relutantes, não é? Porque tu, ao veres o campeonato de Fórmula 1, esperas que seja o top 20 melhores pilotos do mundo. Certo, portanto, ou seja, a quem é que o Latifi está a roubar o lugar? Exatamente. Não é? Uma pergunta que poderíamos colocar.
Exatamente, e aí pode estar a ser um pouco injusto, e porque se as coisas continuarem assim desta forma, qualquer dia não vai ser o campeonato dos melhores pilotos, mas sim dos pilotos mais ricos. Pois, exato. Mas, por um lado, também podemos dizer que o Latifi tem a Super Driver's License, portanto pode competir em Fórmula 1, é porque provou de alguma forma que pode fazê-lo, mas percebo perfeitamente aquilo que queres dizer. Este não é comentário foi generalizado e não estou a dizer que o Latifi não tem direito a estar na Fórmula 1, apenas que até que ponto é que o acesso à Fórmula 1 não deve ser como campeonato, não é? Tipo, os pilotos que têm os melhores resultados são os que se qualificam para correr na Fórmula 1. Sim, também nos chegamos a interrogar, porque eu acho que há sempre dois tipos de pilotos da Fórmula 1, que são os pilotos que são efetivamente bons para estar na Fórmula 1 e depois aqueles que são bons o suficiente para ser campeões mundiais ou para lutarem por campeonatos. E obviamente que isso também vai depender do carro, mas lá está, há pilotos que fazem uma carreira muito duradoura na Fórmula 1 que nunca chegam a pódios ou a vitórias mesmo, ou o que seja. E eram grandes promessas. Portanto, sim, assim, sim. Eu acho que o Rodolfo tem razão, mas só o tempo dirá em relação ao Latifi, porque a Fórmula 1 é um outro mundo e o homem pode chegar lá e dominar, portanto a gente não sabe. Claro. Samuel, e já agora lembrei-me aqui de um tema interessante, tu que és fã da NBA. Vias com bons olhos um sistema de draft na Fórmula 1, por exemplo, ir buscar os pilotos da Fórmula 2, em que as equipas poderiam escolher? Pois é, pergunta um bocadinho complexa, não sei. Não sei dizer porquê, porque eu acho que os contratos da Fórmula 1 funcionam de uma maneira muito diferente dos contratos da NBA, e os pilotos desde muito cedo estão agregados a equipas na Fórmula 1, portanto há a academia da Red Bull, há a academia da Ferrari, há a própria academia da Mercedes, o próprio George Russell está afiliado à Mercedes já há imenso tempo, apesar de andar na Williams, portanto já desde a Fórmula 2, já desde os karts, claro. A forma de repescar os pilotos por exemplo, pilotos como o Lewis Hamilton acabam por ser muito favorecidos, mas acabam por ter investimento desde muito cedo, porque mostram um talento imenso. Ou seja, as grandes equipas deixariam de apostar nos pilotos e tiravam um bocado... Pois, e se calhar poderia denegrir as academias de formação. Sim, porque, ou seja, eu acredito que as grandes equipas da Fórmula 1 tenham um grande investimento por trás nesse aspecto, ou seja... E investem porque sabem que no futuro vão ter esse retorno. Exatamente, e a questão é, a Fórmula 1 desde há muitos anos para cá é sempre é sempre um desporto que há pilotos que ganham dinheiro para estar, que ganham dinheiro a correr na Fórmula 1 e há pilotos que pagam dinheiro para estar na Fórmula 1, basicamente. Portanto, isto acaba por ser completamente diferente de outro tipo de desporto e equipas que, por exemplo, tu financias o Verstappen durante 7 ou 8 anos na sua carreira. Obviamente que... Ele depois ir a draft, claro, não fazia sentido. Não faz muito sentido. Faz depois sentido é que os patrocínios depois chegam e que haja retorno pelo investimento que eles tiveram, basicamente. Claro. Muito bem, obrigado. Passamos aqui então a outro tema que foi introduzido por um ouvinte nosso, o Francisco Antão, que perguntou, isto por causa da nossa brincadeira em comparar mais o Jean-Pierre, o Verstappen, com o Leclerc, e ele pergunta: fará sentido comparar Verstappen com Senna quando temos Leclerc? E a minha questão aqui vai para o Jean-Pierre, apesar de que sei que vai ser uma resposta bastante influenciada. Facciosa. Nada disso. Mas que basicamente quem é que ele considera ser o melhor piloto entre Leclerc e Verstappen, e mais à frente perceber quem é que será o primeiro campeão entre eles, do mundo. E peço que sejas o mais... Não me querendo atravessar, Francisco, espero que não me leves a mal, mas para mim Verstappen é melhor piloto, para já, o que não significa que Leclerc não tenha, aliás, não seja já um grande piloto e não tenha o mesmo potencial do que Verstappen tem. Acho que esta época, apesar dos grandes resultados de Leclerc, primeira época na Ferrari, terceira época na Fórmula 1, apesar da primeira época ter sido piloto de testes, mas portanto segunda época a correr, fez excelentes resultados, mas em muitas corridas mostrou ainda uma certa imaturidade. Por exemplo, a corrida da Áustria, apesar do Verstappen ter muito mais pace,
E para mim ter sido uma corrida que eu adorei, porque sou fã do Verstappen, mas aquela última batalha deles os dois a lutar pelo primeiro lugar foi claramente, ou seja, ainda alguma falta de maturidade do Leclerc. Maturidade que eu acho que nós víamos nos primeiros anos de Verstappen. Verstappen chegou à Fórmula 1 com portanto, um enorme potencial. Primeira corrida pela Red Bull, ganha o grande prémio e, portanto, toda a gente cria aqui uma série de expectativas à volta dele. Mas depois as suas primeiras corridas, a sua primeira época completa, teve montes de acidentes, montes de DNFs, ou seja, revelava uma grande garra, uma grande força, mas ainda alguma falta de experiência em saber que a Fórmula 1, para além de ser uma corrida de velocidade, é também uma corrida de consistência. Esta época vimos alguns problemas também entre Leclerc e Vettel, que eu acho que se forem resolvidos podem trazer Leclerc a um outro nível, ok? E Verstappen não tem esse problema neste momento no balneário, mas já teve. E portanto, são claramente dois pilotos muito bons. Para mim, Verstappen é melhor, mas eu sou fã e é, sem dúvida, uma opinião facciosa sobre esta comparação. Eu quero que ganhe o Verstappen e eu espero que no final desta época Verstappen seja campeão. Resposta muito concisa. Sim, sim. É importante aqui dizer, primeiro que tudo, que comparar os dois ao Senna acho que ainda é um bocadinho irrisório, portanto... Certo. Óbvio. Espero que todos tenham percebido. Apesar do nosso título, não sei quem é que criou o nosso título do episódio passado, eu estou ainda um bocado... Não seja, estou um bocado incrédulo com o nosso título, não sei, não faço a mínima ideia. Não sei se terá sido para chamar ouvintes ou não, eu não faço a mínima ideia. Ou de qualquer das formas... Está com o Verstappen, não é? Quem sabe? De qualquer das formas, são os dois excelentes pilotos. São os dois o futuro da Fórmula 1. E é importante dizer que Leclerc teve, efetivamente, uma época muito boa, uma primeira época muito boa com a Ferrari, mas não teve uma época perfeita. Teve dois erros que, para mim, pelo menos dois erros do qual eu me recordo, que foi pelo menos no Grande Prémio do Azerbaijão, em que tem um acidente na qualificação quando estava pronto para fazer pole, naquela curva bem perigosa junto ao castelo, e depois tem o erro do Grande Prémio da Alemanha quando também estava, creio eu, a liderar à chuva, portanto, onde também espetaram 4 ou 5 pilotos mais ou menos. Mas tirando isso, fez uma época, portanto, muito bem conseguida, melhor que o seu colega de equipa, com o Vettel, e portanto a gente sabe o quanto eu sou fã do Vettel. Para estar a dizer isto custa-me um bocadinho por dentro, confesso, mas se eu pudesse dizer qual dos dois é que estaria mais perto neste momento para ser campeão do mundo, e tendo em conta, e vamos fazendo uma comparação, imaginando que a Ferrari e a Red Bull têm a mesma performance a nível de carro este ano, eu diria que o Max Verstappen está uma unha acima do Leclerc. Isto quer dizer que o Leclerc não poderá ser campeão no próximo ano? Poderá ser, claro que sim, mas eu ainda colocaria uma certa vantagem no Verstappen para que fosse campeão este ano sobre o Leclerc. Mas são os dois excelentes pilotos, portanto, isso não há mínima dúvidas. Dizendo aqui alguns números, Leitão, desculpa, antes de poder expressar a tua opinião, só para, portanto, terminar aquele raciocínio que queria transmitir. Em termos de Fórmula 1, Verstappen tem neste momento 102 corridas, enquanto que Leclerc tem 42. Ou seja, eu acho que a nível de potencial, claramente os dois têm a mesma qualidade como pilotos. Mas era isto que o Sam estava a dizer, é este bocadinho a mais que o Verstappen tem neste momento, que eu também concordo. Eu acho que é só pelo facto de estar há mais tempo a competir Fórmula 1 e com o mesmo carro, que eu também acho que é importante. O Verstappen tem sempre o mesmo carro. Verdade. Na verdade, eu acho que a grande vantagem que o Verstappen tem sobre todos os outros pilotos é o número de corridas que já leva na Fórmula 1 com a idade que tem. Não é normal. E ele tem a mesma idade que o Leclerc, e o Leclerc é um grande piloto, mas a única vantagem que eu vejo do Verstappen para o Leclerc, dito assim, é mesmo a experiência que já tem. Que, no entanto, eu acho que no próximo ano, 2 anos, já não vai fazer tanta diferença, e aí sim vamos conseguir ver no 1 para 1 quem é que é o melhor. E se tiver que apostar em quem é que vai ser campeão primeiro,
é um bocado também apostar nas marcas, não é? No fundo, é capaz de ser o que tiver o melhor carro. Por isso é sempre Eu sei que te custa, Leitão, mas podes dizer. Eu sei que te custa, mas podes dizer. Nós sabemos que és anti-Max, mas podes dizer. Epá, entre o Leclerc e o Verstappen, Kevin Magnussen. Mas pronto. Sim, mas Já então, lá vamos. então, mas se olharmos às equipas, Red Bull versus Ferrari, quem é que acham que no próximo campeonato tem maiores probabilidades de prestar uma melhor época? Eu acho que a Ferrari leva sempre um avanço, mais pelo orçamento que tem. Agora, Situação que pode mudar, atenção, exato, é isso. já para esta época. E como estavas a falar dos dois níveis, os dois níveis também parecem-me equilibrar as coisas. O facto da Ferrari ser produtora e vai ter um teto orçamental maior, aliás, um orçamento, é uma previsão difícil de fazer. Mas se tivesse que apostar, talvez a Ferrari, pela tradição, A verdade é que a Ferrari pela estrutura. corre atrás do prejuízo, não é? Neste momento, portanto, eu acho que é um bocadinho aqui. All eyes estão aqui a olhar para a Ferrari, não é? Está toda a gente aqui, muitos fãs e muita gente aqui com grande expectativa da Ferrari, e nesse aspecto eu concordo que, se compararmos estas duas equipas, claramente eu também apostava as minhas fichas na Ferrari. Sim, e até porque, quer dizer, ao longo da era híbrida, não podemos dizer que a Red Bull fez frente à Mercedes. De todo. Certo. Só mesmo a Ferrari é que fez. Sim, Isso... mas deixem-me dizer uma coisa, isto, pá, eu não sei se a gente está aqui a inverter aqui um bocadinho os papéis, eu fiquei surpreendido com a vossa resposta, mas não sei, é que eu vou acabar por defender um bocadinho aqui a Red Bull e estou um bocadinho confuso, porque, eu vou um bocadinho defender até aqui o Max Verstappen, porque eu vou dizer o seguinte, eu acredito que o Max Verstappen já poderia ser campeão mundial se não houvesse um Lewis Hamilton, e acho que o ano passado mostrou isso mesmo. No entanto, eu acho que o Max Verstappen tem que ser, efetivamente, muito, muito, muito bom, porque o Lewis Hamilton não comete erros. E eu, por exemplo, o Max Verstappen fez quase uma época incrível, mas eu lembro-me, por exemplo, de um grande prémio onde ele cometeu um erro que lhe custou, portanto, um grande prémio que a gente não sabe se mais tarde custou o campeonato ou não, que foi o grande prémio da Bélgica, onde ele bate no Kimi Raikkonen na primeira volta. Certo. Sim, mas o Verstappen na época passada teve 3 grandes prémios que o carro não arrancou. Mas por acaso um deles ganhou, que foi a Áustria. Mas isso terá a ver mais com a equipa. A minha questão é, o facto, hoje em dia, o que tu tens que ser para ser campeão do mundo, ou seja, para conseguires bater um homem que se chama Lewis Hamilton. Eu acho que é importante também referir isto, porque o Max Verstappen não está a ser, não estamos a pedir ao Max para ser campeão num ano de transição ou num ano em que não sabe muito bem qual é que é o piloto que vai ser campeão. Ou seja, não. Basicamente as fichas são todas no Hamilton, portanto, se o Max for é só uma surpresa, igual a todos os outros. Samuel, então já agora pergunto, tu que és imparcial nesta questão, se imaginando que o Verstappen ia para a Mercedes e era a dupla de pilotos da Mercedes era Verstappen e Hamilton, achas que o Verstappen tinha hipótese de ser campeão mundial? Acho que tinha hipótese, não acho que seria. Ok. Não acho que seria, mas obviamente que teria mais hipóteses que o Bottas, na minha opinião, até porque o Bottas joga demasiado o jogo de equipe, na minha opinião, em alguns casos. Ok. Jean-Pierre, ia perguntar a tua opinião, mas acho que mais vale passarmos para o próximo tema. Sim, não é? A resposta é Max Verstappen. Claro, óbvio. E antes de lançarmos o próximo tema, eu gostava de lançar assim uns factos para o ar. Ok. Não sei se, e vou só dizer... Estou curioso. Não sei se vocês vão adivinhar logo, mas vou só dizer assim. Primeiro lugar no Peugeot Superkart Cup Júnior. Esse é o primeiro facto. Com que idade? Não interessa. Não interessa, ok. Não interessa. Ok. É Júnior, é no ano de Júnior. Exato. Isto foi tudo em 2006. Porque isto só deu para estar um ano nos karts, que foi logo para os carros grandes. Já havia karts em 2006, pá, incrível. É verdade. Incrível. Primeiro lugar no NES Championship Júnior também. Pronto. Só para perceberem. Tudo no mesmo ano. Provas super conceituadas no mundo dos karts. Exatamente. E aquela que eu considero ser a prova mais conceituada deste ano, inclusive acho que até roubou audiências ao Grande Prémio de Fórmula 1,
que foi um terceiro lugar no Viking Trophy, ok? Posto isto, acho que todos já sabemos de quem é que eu estou a falar, o grande dinamarquês Kevin Magnussen. Palmas, por favor. Não estava à espera. Homem. Pronto, pá, no fundo acho que o podcast podia até ser fechado com isto, porque já não há muito mais a falar depois, não é? Depois disso é só descer. Exatamente. Mas posto isto, pronto, eu tinha prometido que trazia aqui os resultados de Kevin Magnussen nos karts, mas acho que era interessante abordarmos aqui o Magnussen, o Grosjean, aquilo que foi a época passada para estes dois pilotos e pronto, e a equipa AS. E antes disso, gostava de saber a vossa opinião, posso começar pelo Jean-Pierre. Quem é que ele acha que é melhor piloto, Magnussen ou Grosjean? Ou, não, pondo a pergunta de outra forma, se ele agora montasse uma equipa de Fórmula 1, quem é que ele contratava para a sua equipa? Magnussen ou Grosjean? Ok. Posição difícil, realmente. Escolhi o Magnussen e passo a explicar. Acho que o Grosjean, antes de mais, é um piloto também com qualidade, ok? Mas vejo no Magnussen algumas características que, por exemplo, me fazem gostar muito do Max Verstappen. Que, portanto, é um piloto que não tem medo de arriscar, é um piloto que demonstra claramente que quer fazer mais. Questiono aqui se será pelo carro, portanto, será o carro, discutimos isto muitas vezes, eu e tu, Leitão, época passada, se o Magnussen estivesse noutra equipa, até onde é que ele poderia chegar? E realmente eu acho que é um piloto com muita raça. Não sei até que ponto é que poderá ser um piloto que tenha aqui as características para ser um campeão mundial. Atenção, colocando aqui um bocadinho água na fervura, para não ficares aí todo excitado. Mas entre os dois, escolhi o Kevin Magnussen, porque é um piloto que prefiro as suas características de condução. Ok. Fico aliviado por essa tua opinião e pergunto agora ao Sam o que é que ele acha. Portanto, a mesma pergunta, qual dos dois pilotos é que eu escolheria? Sim. Não, entre os dois, Leitão, escolheria o Kevin Magnussen. E pá, hoje em dia acho que me parece que a diferença entre os dois é evidente. O Kevin Magnussen é o piloto principal da AS. Eu digo isto porquê? Porque o Romain Grosjean, embora seja um piloto com muito talento e já o mostrou na Fórmula 1, o Grosjean correu muito bem na Lotus nos primeiros anos da Fórmula 1, teve, só para se ter uma noção, pronto, a Lotus era uma equipa bastante competitiva no ano de 2012, 2013, e ele teve resultados muito bons. Ele tinha o Conan como colega de equipa e, por exemplo, em 2012 teve 3 pódios, em 2013, que foi o melhor ano, teve 6 pódios. Portanto, é um piloto que está habituado a correr muito bem e o Grosjean é um piloto que já deu mais do que provas, que é um excelente piloto na Fórmula 1. Se é um excelente piloto na Fórmula 1 em 2020 já é outra questão. Isto porque eu acho que a motivação do Grosjean tem sido muito afetada ultimamente. E eu acho que o facto da AS não ter um carro competitivo não o ajudou muito. Portanto, entre os dois hoje em dia escolheria o K-Mag, não tirando basicamente mérito ao que o Grosjean já fez. E atenção, pode vir a fazer uma grande época novamente este ano. Não digo que não, acho é pouco provável neste caso. Sim. Não, eu concordo com o que o Campos disseram. É isso, Grosjean já começa a acusar um bocadinho, não é? As 2 últimas épocas foram fraquinhas, ficou atrás do K-Mag por alguns pontos. Muitos erros estranhos. Por isso eu acho que, pronto, apesar do sucesso que ele já teve anteriormente, começa a ter épocas com mais prestações. Sim, acho que aqui o fator da idade pesa bastante na escolha, não é? O Grosjean já vai Sim, com também, 33 anos, exato. K-Mag ainda tem 27. Sim. Mas pergunto-lhe então, vês a AS a continuar a sua aposta no K-Mag ou achas que a equipa poderá estar descontente com a sua prestação ou com o Grosjean, por outro lado? Eu acho que com o K-Mag a equipa não está chateada, apesar daquele arrufo Exato. que vimos, em que partiu a porta do gabinete do diretor de equipa, mas tirando isso eu acho que eles até estão minimamente contentes com o Magnussen e não atribuem o insucesso da equipa na época passada no Magnussen. Aliás, na época de 2018 Magnussen faz 56 pontos, enquanto Grosjean fez 37,
e ficou em 14º. Magnussen ficou nos top 10 da época, ficou em 9º, o que foi super positivo para a equipa. E pronto, 2019 também fez mais pontos que o Grosjean, mas só fez apenas 20 pontos, mas porque, pronto, como todos sabemos, a época da AS foi terrível. Sim, isso é algo que que me faz, aliás, a mim especificamente, faz alguma confusão relativamente à AS, porque parece que começamos sempre a época com uma certa expectativa da equipa, e depois eles não conseguem entregar os resultados. Já em 2018 entramos nesse campeonato com grande expectativa e depois foi um péssimo ano para a equipa, e o ano passado novamente com prestações e com erros, conforme referiste, tanto mais do Grosjean, mas eu acho que também do K-Mag, que não se compreendem, mas a verdade é que o carro também não entrega os resultados que seriam expectáveis, não é? Portanto, Sim. E sendo a AS aqui uma equipa tão recente, uma equipa que traz, portanto, muito pouco historial de F1, o que é que vocês expectam que seja, ou seja, esta continuidade da AS nos próximos campeonatos da Fórmula 1? Eu acho que é assim, pronto, a AS é uma equipa super recente, aliás, é a mais recente na grid, tendo feito a sua primeira época, 2015, se não me engano, aliás, 2016. E pronto, essa questão que tu estavas a falar, de no início da época a AS ter uma grande expectativa e depois não acompanhar, não evoluir, eu acho que se trata muito, eu não tenho a certeza, mas que basicamente a AS assenta num modelo, tem um modelo de negócio diferente de todas as outras marcas, em que consegue fazer muito com um orçamento muito reduzido. Porquê? Porque vai buscar partes a todo lado e basicamente acaba por não produzir muitas suas partes, vai buscar a todo lado. O que é que isso faz? Com que depois não as consiga evoluir ao longo da época. Fica muito dependente de fornecedores externos. Ou seja, enquanto que as outras equipas no início do ano têm um carro e quase que chegam ao final do ano com um carro completamente diferente, a AS fica estagnada. E cada vez que quer fazer uma alteração tem que mandar para a fábrica desse fornecedor e voltar. Não, mas Leitão, eu concordo contigo nesse aspecto, ou seja, eu acho que isso mostra um bocadinho a inexperiência que é a AS na Fórmula 1, porque uma equipa que não tem efetivamente muito historial não consegue resolver um problema num carro que aconteceu a época inteira. E eu até diria que o maior problema da AS foi ser tão boa em 2018, porque a AS faz 93 pontos em 2018, chega com uma expectativa enorme, que até poderia ser a quarta melhor equipa do pelotão para 2019, e chega a fazer, ou seja, a AS é, por exemplo, uma equipa que faz excelentes resultados na Austrália. Eu relembro a Austrália de há 2 anos, onde eles tinham, já não me recordo se era quarta ou quinta ou sexta, alguma coisa assim do género, e têm aqueles 2 problemas dos carros na boxe. Portanto, inexperiência de uma equipa de Fórmula 1. Exatamente. E para mim a AS tem efetivamente outro erro crasso para este ano também, que é a não renovação de pilotos. E não falo única e exclusivamente, não falo do Kevin Magnussen, embora se quisessem trocar o Kevin Magnussen, para mim também poderia fazer algum sentido, mas por exemplo, tiveram a saída do Hülkenberg da Renault, que é um excelente piloto, é um piloto que garante pontos, basicamente, e preferiram manter o Grosjean com o Kevin Magnussen. E eu acho que a AS precisava aqui, depois de uma época tão desastrosa como foi 2019, de ar fresco para conseguir lançar uma melhor época de 2020. Sem dúvida. Eu sinceramente não percebo muito bem como é que depois de em 2019 o Grosjean ter feito 8 pontos apenas, como é que se continua, não é? Será pelo historial? Quer dizer, Grosjean já vem desde o início, mas quer dizer, tem que haver aqui segundo palavras do Gunther Steiner, não é? Pronto, que a gente sabe que é aquele sociólogo master da Fórmula 1, não é? Segundo o Gunther Steiner, o Grosjean traz uma grande, ou seja, é uma pessoa que tem muito conhecimento de Fórmula 1 e é uma pessoa que conhece muito, muito bem o carro da AS. Portanto, pode dar ali mais valias que à partida um piloto mais inexperiente não pode dar. A minha questão é que o Hülkenberg também é uma pessoa com muita experiência na Fórmula 1 também. Agora, será pela relação com o Hülkenberg e o Kevin Magnussen ia realmente instalar na AS? Também poderia ser essa a questão.
que fez hesitar o Gunther Steiner na altura de escolher os pilotos para este ano, não sei. E qual é a tua opinião sobre o Gunther, Leitão? A minha opinião baseia-se um bocado no que vi, não é? No que temos visto, e eu ainda não consegui bem decifrar se ele tem muito conhecimento sobre a Fórmula 1 ou não, isso ainda não consegui perceber bem. Acho interessante a forma como ele lida com as coisas, a sua assertividade e a garra que tem. Acho engraçado até que ele parece que tenta um bocado ser como o Toto Wolff, parece-me um bocado, e olha para ele como um exemplo a seguir. Quer dizer, depois da época que ele fez em 2018, é impossível apontar-lhe o dedo, não é? Porque ele conseguir com uma equipa que vai na sua terceira época, consiga ficar praticamente quase em quarto lugar, é impressionante. Por isso eu não posso agora olhar para esta última época e dizer, não, ele não é um bom diretor de equipa, não. Porque o que ele fez é quase impossível. Faz-me lembrar até o Leicester quando ganhou a Premier League. É um feito a esse nível, quase. Mas acham que será um problema de orçamento a AS não ir buscar um outro piloto para substituir Grosjean? Não, acho que foi uma escolha, digo eu. Sim, eu acho que é uma conjunção de fatores. Agora, é assim, não há a mínima dúvida que o Grosjean é um excelente piloto. E não há a mínima dúvida que o Grosjean também pode garantir pontos na AS, sendo um piloto que está motivado. Eu acho que é uma questão de fatores, porque vamos imaginar não, foi o que a gente viu em 2019, na época que passou. No início, a AS parecia que não tinha ali uma boa compatibilidade do carro com os novos pneus. Isso parece que foi o problema inicial. Depois parece que a notícia surgiu que era ali uma espécie de atrito que o carro apanhava, que basicamente não conseguiram resolver durante a época. E para mim, esse é o principal problema, não é a questão de seleção de pilotos. Para mim, o principal problema é a ineficácia da AS para resolver os problemas quando enfrenta ao longo do ano. Ou seja, por exemplo, é uma comparação injusta, mas, por exemplo, temos o caso da Ferrari. O Ferrari teve uma primeira metade da época má, vamos chamar assim. No entanto, chegaram à segunda parte da época e parece que resolveram ali qualquer coisa. Se foi com alguma legalidade ou legalidade, se calhar é um tema para um outro dia. Mas que tentaram fazer alguma coisa e o carro veio diferente para a segunda metade da época, veio. E, portanto, esta inexperiência barra incapacidade da AS de perceber qual é que é o problema, de aplicar e do carro de melhorar ao longo da época, porque tínhamos um carro que parece que era bom na Austrália. Aliás, nós tivemos o caso, lá está, que um dos carros foi com o spec da Austrália e o outro foi com o spec atual. Eu já não me recordo em qual é que foi a corrida, creio que foi na Hungria também, que acho que foi o carro do Kevin Magnussen, foi com o spec da Austrália, portanto foi com o carro tipo que foi lançado na Austrália, e o Grosjean foi com o carro tipo que tinha sido modificado para a Hungria. Sim. Isto mostra que ao fim de 11, 12 corridas, eles não faziam a mínima ideia do que onde é que estavam. Sim. Achas normal esse tipo de situação acontecer numa equipa de Fórmula 1? Não, acho que não é minimamente normal. No entanto, dou valor, e eu acho que é aí que é preciso dar valor ao Gunther Steiner, de estou por tudo, ou seja, temos que tentar resolver isto e temos que perceber o que é que se está a passar aqui. E, portanto, há que dar valor ao Gunther quando tem este tipo de abordagem. E eu acho que, aliás, ele primeiro é uma pessoa que percebe de Fórmula 1. Tu estavas um bocadinho com essa dúvida. Eu considero que é uma pessoa que percebe muito de Fórmula 1. O Gunther veio da Red Bull antes de vir para a AS. Portanto, é uma pessoa que já está neste meio há algum tempo. No entanto, eu acho que aquilo que pode pecar um bocadinho é da forma, às vezes, como fala ou de como aborda alguns problemas da equipa. Mas pronto, isso é... Cada um é como cada qual. De qualquer forma, é tentar perceber se para esta época de 2020, se efetivamente as coisas vão alterar nesse tipo de aspecto, ou seja, no aspecto sim, trazem um carro bom, mas um carro que tem que evoluir ao longo da época e um carro que, havendo problemas, tem que ser resolvidos, basicamente, ou se vamos continuar na mesma cepa torta. Eu acho que se vamos continuar na mesma cepa torta, efetivamente não vejo muito futuro na equipe. Pois, concordo. Não é fácil, e agora com isto tudo suspenso, ainda mais difícil se torna, e com as limitações que vão haver e todas as adversidades. E eu gostava de colocar uma questão. Falamos muito das marcas e de como é que será o impacto
do layoff nas marcas, se vão ser prejudicadas, se os carros vão ser prejudicados. E eu gostava também de saber a vossa opinião sobre se tanto tempo fora das pistas vai prejudicar a condução dos pilotos. Ou seja, os pilotos estão habituados a, pronto, quando estão durante a season, fim de semana sim, fim de semana não, mas em média, a entrar em corrida, a sentir a pressão do Grande Prémio, a sentir a pressão de estar 1h30 ao volante. E eu queria vos perguntar se a falta desse ritmo de corrida e de Grande Prémios, se quando a época recomeçar, se os próprios pilotos vão ter dificuldade em adaptar-se e isso vai resultar em mais DNFs, mais acidentes, os tempos não serem tão bons. O que é que vocês acham? Certo, é uma questão que faz sentido e acho que poderá acontecer se tivermos um calendário de 2020 muito apertado, ou seja, corrida fim de semana sim, fim de semana sim, fim de semana sim, se calhar com menos corridas do que seria, portanto, as 22 inicialmente previstas, o que vai trazer uma carga diferente, um peso diferente a cada corrida, porque aquilo que antes era uma de 22, agora se calhar pode ser uma de 15, e isso pode trazer uma pressão diferente aos pilotos. No arranque, não acho que vamos sentir isso, acho que temos pilotos na grelha que estão prontos a correr, querem correr, estão com fome de corrida e, portanto, não acho que vamos ver primeiras corridas com esse nervosismo, ou pelo menos um nervosismo diferente daquele que é o nervosismo da primeira corrida, não é? Como se fosse uma Austrália normal, mas acho que poderemos ter efetivamente uma maior pressão para ganhar pontos, e acho que vamos ver isso nos pilotos da linha da frente. Acho que vamos ver isso mais em pilotos como Hamilton, Leclerc, Verstappen, Bottas e Vettel. Aliás, Vettel, com os anos anteriores, a pressão que o homem já demonstra com 22 corridas do campeonato, perdoa-me Sam, não sei o que é que vai ser se tivermos um campeonato só com 15 corridas, porque o Vettel o ano passado, não é? Perdia a cabeça. Vai ser campeão do mundo. 15 corridas vai ser campeão do mundo. 15 corridas é campeão, não é? Pois. E, portanto, acho que podemos ver uma maior pressão nesse sentido. E tu, Samuel, não sei se tens uma opinião diferente. Olha, antes de mais, deixa-me dizer que não estava à espera que tão tarde neste programa o meu ídolo fosse ofendido. Portanto, Samuel, eu comecei por dizer perdoa-me. O Jean-Pierre não tem. Eu sei, mas ainda assim a ofensa foi dada. Tivemos o podcast todo a dizer bem do seu menino, vou animar. Eu inclusive estive a defender o Verstappen. Eu o Verstappen. Samuel, e eu defendi a Ferrari. Primeira vez que sou o Vettel aqui, lança-se farpas ao homem. E eu defendi a Ferrari. E acho que é consensual neste grupo que o Vettel, a época passada, cabeça perdida, não é? Não sei se podes ter uma opinião diferente. Ainda está a tocar mais na ferida. Eu acho que o Vettel teve a cabeça perdida, nomeadamente em Singapura. Em Singapura teve a cabeça perdida, tal foi aquela volta de largada que passou o Leclerc, que foi incrível. Pronto, uma corrida em 20. Agora, não sei se estás a falar, por exemplo, de Itália, do Bahrein, não faço ideia. Essas corridas para mim... Não sei se queres falar do Brasil. Não, pronto. Essas corridas para mim rapidamente fogem, a minha memória escapa. Já vejo Fórmula 1 há algum tempo e não tenho tempo para pôr as corridas todas na minha memória, portanto não dá. Mas respondendo só à questão do Leitão, para finalizar, acho que isso não vai ter muito efeito. No entanto, é esperar para ver, porque esta situação nunca aconteceu, basicamente. Vai depender se vamos ter época em julho ou se vamos ter época em outubro. Em outubro, se calhar, a ferrugem ainda é mais e os pilotos vão acusar mais pressão. Mas eu até discordo com o Jean-Pierre na questão de... eu acho que quem vai estar com mais pressão não vão ser os pilotos da linha da frente. Acho que o pelotão, portanto, o resto do pelotão é que vai estar com dificuldades e acho que vai sentir mais a pressão, porque portanto, os pontos não dá para todos, não é? E, portanto, vai haver equipas que não vão estar muito bem financeiramente e vão precisar muito daqueles pontos para o cachê no final do ano vir. Portanto, equipas como a Williams, como a Haas, como a McLaren e como a Renault, por exemplo,
Não falo da Racing Point porque tem lá o Lawrence Stroll, não é? Portanto, mas pelo menos estas 4 vão estar ali. Então também não podes falar da Williams porque tem lá o pai do Latifi, não é? Não, o pai do Latifi injetou lá dinheiro, é diferente. O Lawrence Stroll está completamente dentro da Fórmula 1. Mas digo, pelo menos estas 4 equipas que vão estar com pressão para pontuar e, portanto, não havendo pontos, e no caso, por exemplo, da Haas e da Williams, que é não havendo pontos e já havendo poucos pontos nos últimos anos, a dívida fica cada vez maior e, portanto, a performance do carro vai ter que ser muito boa para garantir resultados. E não basta só pilotos, basta que a equipa esteja unida e que o carro seja bom, basicamente. Portanto, acho que a pressão vai estar mais do lado desses pilotos e, como tal, vejo que, por exemplo, na primeira corrida, mal os pilotos voltem, acho que pode haver, se calhar, mais desistências, mais erros e, portanto, mais imaturidade a nível dos pilotos do que é normal, mas depois, a partir daí, acho que vai sempre a rolar, até porque os pilotos têm muito simulador, hoje em dia também vemos muitos pilotos em corridas virtuais, portanto, as corridas estão dentro deles, basicamente, mas pegar outra vez num calendário de Fórmula 1 e só concluindo dizendo aquilo que o Jean-Pierre disse, havendo um calendário com corridas muito em cima umas das outras, pode trazer efetivamente alguma pressão aos pilotos. Claro, sim. Depois há também a questão da condição física, que deve ser mais difícil de manter, mas eu acredito que os pilotos também tenham planos feitos, personalizados para cada um, que dê para compensar a falta de ginásio. Ou que tenham o mesmo ginásio em casa. Sim, não devem estar neste momento parados, não é? Quer dizer, se calhar no sábado devem estar a ouvir o podcast quando sair, não é? Sim, é certo, claro. Sim. Mas nos Nós outros traduzimos dias... isto tudo para inglês e eles ouvem. Claro. Não, e agora... É uma tradução automática já. É isso, e com a possibilidade do Grande Prémio de Portimão, eles já começam a ter que perceber português. Percebam, comecem a ouvir isto. Olha, isso é uma excelente nota. Não vamos falar do Grande Prémio de Portimão. Voltou a sair nas notícias. Portanto, voltou a sair nas notícias. É importante também relembrar. Nós temos que ganhar atração aqui neste podcast, que é para sermos convidados para ir ao Grande Prémio de Portimão. Isso mesmo. Foi isto que eu tive interessante hoje a pensar. A gente ganha aqui uma atração e depois vamos lá. E eu acho que os nossos possíveis bilhetes acabaram de voar neste preciso momento, mas pronto, depois desta referência. Mas é assim, isso a acontecer, se conseguirmos isto, eu prometo que dou um caldoço no Verstappen. Por isso, se quiserem que isso aconteça, façam subscribe no nosso canal. Se quiserem que eu dê um caldoço no Verstappen. E... Arrebentava o Magnussen todo. Estás maluco, o Magnussen tem arte de ser tramado. Bem, quem quiser que o Leitão, eu posso filmar, inclusive, dê um caldoço no Verstappen num possível Grande Prémio de Portimão, por favor, subscreva o canal. É isso. E estamos agora a chegar ao fim. Gostava, antes de terminarmos, só de agradecer aqui aos nossos 2 ouvintes que colocaram estas questões que decidimos debater hoje, o Francisco Antão e o Rodolfo. Já sabem, se tiverem questões, se tiverem assuntos que gostassem que nós discutíssemos, deixem nos comentários, seja no YouTube, no Instagram, onde vocês quiserem. Sim, discutam nos comentários. Sim, estamos sempre abertos às opiniões e queremos que também façam parte do podcast. E despedimos-nos por hoje. Obrigado a todos. Jean-Pierre, Samuel. Obrigado, Leitão. Olha, um grande abraço, malta, e vamos com esta convicção que para a semana talvez tenhamos mais novidades possíveis corridas. É isso que todos desejamos, basicamente. Espero para a semana ser a confirmação de uma corrida. É isso. Tchau. Um grande abraço.